Livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos meditar do verso 22 ao 33. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, verso 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é tão válida para nós hoje como foi no tempo em que foi escrita para o povo de Éfeso. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento acerca dos nossos papéis nessa manhã, Senhor, como marido e esposa especificamente. Ilumina, Senhor, abre o nosso entendimento para que não só saiamos daqui como ouvintes dessa palavra, mas que possamos, dia após dia, colocá-la em prática, Deus. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, eu iria falar como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E talvez alguns se assustem, né? Dizer, poxa, esse pastor é ex-pentecostal e vai partir para essa linha. Mas se nós analisarmos o texto, e a maioria de nós acaba errando nisso, Paulo começa falando aqui sobre os deveres domésticos a partir do verso 22. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha tem um subtítulo, né? Os deveres domésticos, especificamente assim. Mas isso não foi inspirado por Deus. Foram homens, né, que dividiram assim, colocando esses temas para que nós melhor entendêssemos alguns temas. Mas, na verdade, esse texto, a partir do verso 22, ele dá sequência àquilo que Paulo começa a falar lá no verso 18. E eu queria que você acompanhasse comigo, ainda em Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo está aqui instruindo a igreja a se encher do Espírito Santo. E ele dá, então, 4 orientações básicas. Primeiro, o enchei-vos do Espírito Santo é uma ordem, né? Nós vamos encontrar isso ali no verso 18 que acabamos de ler. E no verso 19, ele dá 4 orientações. Como isso pode ser feito? Primeiro, falando entre vós com salmos. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando, verso 21, sujeitando-vos, uns aos outros no temor de Cristo. É interessante que Paulo, ele não muda de assunto aqui. Muito pelo contrário, ele dá continuidade ao texto. Ele não separa, como nós costumamos fazer, como eu também costumava fazer, como falei anteriormente. Mas o verso 21, Paulo explica
a partir do verso 22, Paulo explica como nós podemos nos sujeitar uns aos outros. E aqui falando especificamente para maridos e esposas. As mulheres, elas se sujeitam ao marido como? Reverenciando, sendo submissa ao seu marido. Como é que o marido se sujeita à sua esposa? Ele ama a sua esposa. Ele deve amar. Talvez não todos, mas eu creio que a maioria entende que isso é um verbo imperativo, é um dever, é uma obrigação que os homens têm de amar a sua esposa. Então, só para esclarecer, antes de entrar na exposição propriamente dito, é uma continuação do texto e não algo isolado, o que Paulo está querendo tratar aqui com a questão dos deveres domésticos, com os deveres do homem, né, do marido e da esposa. O que vai ser dito a partir daqui está ligado, sim, à questão espiritual, de duas maneiras. Primeiro, essa pode ser como um resultado, essa questão espiritual, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sim, uma mulher, né, vamos dizer aqui, cheia do Espírito Santo, ela vai se sujeitar ao seu marido e vai ser submissa. E o marido cheio do Espírito Santo, ele vai amar a sua esposa. Então, é um resultado, pode ser um resultado. E também pode ser dito aqui, num segundo ponto, como uma condição. Para que a mulher casada seja cheia do Espírito Santo, em casa ela tem que aprender a respeitar e ser submissa ao seu marido. Da mesma forma, um homem casado, cheio do Espírito Santo, como uma condição, ele vai aprender a amar a sua esposa. Vocês conseguem entender? Duas situações espirituais, um resultado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai se sujeitar, a mulher, ao seu marido, e o homem vai amar a sua esposa. E, como condição, a mulher casada, cheia do Espírito Santo, ela em casa vai demonstrar isso, aprendendo a ser submissa ao seu marido, e o marido amando a sua esposa. Não é possível, irmãos, separar o casamento da espiritualidade. Não é possível. Embora muitos homens de Deus tentem fazer isso, né? Ter uma vida espiritual diferente da vida familiar, não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu posso ter um casamento ruim, mas a minha vida com Deus vai muito bem, obrigado. Não, as duas coisas precisam andar juntas, como nós vimos aqui, como resultado ou como uma condição. Interessante, meditando nesse texto, nessa palavra, eu achei muito interessante, eu creio que os irmãos homens hão de convir comigo, se não, podem me bater no final da pregação. O homem também tem uma responsabilidade de submissão no casamento. Como assim? No verso 21, como falamos e vimos anteriormente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se esse verso continua, se é uma continuação, né, o verso 22, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, e depois vai dizer que o marido deve amar a sua esposa. Então, se é uma continuidade, se o verso continua, que se a mulher cumpre o seu papel primário se submetendo ao seu marido, o marido cumpre o seu papel primário se sujeitando uns aos outros, se sujeitando à sua mulher, ele cumpre esse papel amando a esposa. Eu me sujeito à minha esposa. Não que eu esteja sendo diferente na questão dos atributos, e nós vamos ver isso mais à frente, mas eu me sujeito à minha esposa. Dá uma impressão de que eu também devo uma certa submissão a ela. Muito ao contrário daquilo que nós vemos por aí. Né? Maridos, amai vossas esposas, mas a mulher tem que ser submissa, né? Como uma ditadura, o marido tem que ser o cabeça. Não é bem assim. Sujeitar uns aos outros tem a ver com isso, se submeter. Interessante também frisar aqui que Paulo gasta 3 versos para falar de submissão, da submissão da mulher, em 3 versos, logo os primeiros. Mas ele leva 9 falando do amor do marido. Tem algum mistério aí, né? 3 versos para falar da submissão e 9 para falar do amor que o marido tem que ter pela mulher. O que será que é mais difícil? Vamos ao texto então.
Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Estudando essa palavra submissão, ela no grego significa hipotasso, né? Hipotasso ou hipotasso. O meu grego não é tão fluente. Submissão, então, significa colocar-se debaixo da autoridade de alguém, subordinar-se, obedecer, acatar, respeitar. Todos esses significados são válidos. Repetindo, subordinar-se, obedecer, acatar, respeitar. Sub quer dizer embaixo. Submeter-se, meter-se debaixo, ou seja, a mulher está se submetendo à missão do marido. Paulo faz aqui duas comparações e ele nos dá um limite. As duas comparações, no verso 22, submeter-se como ao Senhor. Como é que é essa submissão? Como deve ser essa submissão do marido? Ela deve ser como se fosse ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como deve ser a nossa submissão a Cristo? Ela deve ser voluntária, ela não é forçada, ela não é obrigada, ela deve ser de coração, ela deve ser espontânea, ela deve ser prazerosa. E, se cabe aspas aqui, é como se fosse parte da religião da mulher, se submeter ao seu marido como ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira comparação. A segunda está lá no verso 24, que diz que ela deve se submeter ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo. A igreja procura o que fazer para ser submissa a Cristo? Procura entender a palavra de Deus, compreender a vontade de Cristo, voluntariamente, com empenho, com alegria, com dedicação, desejando agradar ao Senhor. Pelo menos deveria ser assim, né, irmãos? Como nós devemos ser submisso a Cristo, né? Procurar entender a palavra quando nós lemos, quando ela é exposta. Procurar compreender a vontade de Deus, a vontade do Senhor, quando Ele assim fala conosco. E isso tem que ser feito voluntariamente, com empenho, com alegria, com dedicação, sempre desejando agradar ao Senhor. Interessante, e não sou eu que estou dizendo, eu vejo uns rostos brilhando das mulheres aí, né? Por conta da submissão, mas é Paulo que está escrevendo isso da parte de Deus. Essas são duas comparações que Paulo faz aqui quanto à submissão da mulher. E o limite que Paulo dá para essa submissão? Tudo tem um limite, já tem um ditado que diz isso. No verso 24, nós vamos encontrar isso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Pastor, é isso mesmo? Tudo? Não tem algo de errado aí? Não tem um parênteses aí? Não tem uma brecha aí? Nós temos que entender, meus irmãos, que Paulo está pressupondo aqui um casamento cristão. O marido não vai impor nada que seja em desacordo com a palavra de Deus. Ele não está falando aqui de um marido que é imoral, que é impuro, que é infiel, que é violento, ou resumindo, que seja um ímpio. Se aquilo que o marido quer, deseja ou orienta está em desacordo com a vontade de Deus, nesse caso a mulher está desobrigada. Paulo está falando aqui conosco, comigo e com você, povo de Deus, né? Com você, mulher, que vai ter essa submissão em tudo, num marido que não é como um ímpio. Continuando. Qual a razão que Paulo dá, então, quanto à submissão da mulher? Por que ela tem que ser submissa? E nós vamos encontrar lá no verso 23, dando sequência à exposição do texto. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cabeça aqui dá a ideia de autoridade. Eu estive estudando alguns teólogos
Dizem que a palavra grega para cabeça diz respeito à origem, né? Por conta do cérebro, a fonte de energia, de liderança, porque a mulher foi tirada do homem, tem origem no homem, enfim. Mas não faria sentido aqui com o texto falando de submissão. Não significa aqui que o marido é melhor ou maior ou tem uma posição mais elevada que a mulher. Significa que Deus deu a ambos funções distintas. Não quer dizer que o marido é o cabeça porque ele é melhor que a mulher, que ele é maior. Não, Deus deu essa autoridade ao marido, ordenando que a esposa fosse submissa a ele, porque ele deu funções distintas para o marido e para a mulher. Romanos 13:1 diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Se sujeitar aqui às autoridades, como nós também aprendemos, eu creio que você também aprendeu, é a mesma palavra que Paulo está usando aqui para as mulheres. Se sujeitar. Não significa que o governo também é maior ou melhor que nós. Às vezes não é mesmo, né? Não é maior e nem melhor do que nós. Isso é fato. Significa que o marido não é melhor, mas ele tem a função de liderar, de guiar o lar e a família. E a sua esposa é a sua ajudadora. Ou seja, ela vai com ele alegremente decidindo as coisas. Eu, quando ministrava para casais, e esse foi o meu primeiro chamado da parte de Deus, eu sempre usava uma ilustração que eu acho válida. É como se o casal fosse adentrar a uma mata, né? E o marido, ele tem aqui o papel de ir à frente, com o seu facão, com o seu machadinho, sei lá, abrindo o caminho. E quando nós invertemos isso, nós estamos trocando a função, né? E a gente vê, infelizmente, isso acontecer no meio cristão, no meio secular também, né? Homens colocando a mulher à frente. Não foi esse o papel que Deus deu para a mulher, de guiar, de conduzir, de liderar. Ele deu esse papel para o homem. Então a esposa aqui, ela é a ajudadora, ela vai com ele alegremente e não obrigada, decidindo juntos, conversando, tomando decisões acordadas, ou seja, precisa haver um acordo, mas é claro que há momentos em que não há acordo. Eu vou fazer uma outra ilustração aqui. O marido quer pintar a casa de verde e a mulher de amarelo e não se chega a um acordo. Então junta as duas cores, fica azul, se não me falha a memória. Mas, brincadeiras à parte, muitas vezes não se chega a um acordo. Aí sim, a responsabilidade de bater o martelo é do marido. E também, né, a consequência da sua decisão talvez estar errada. Mas essa responsabilidade de liderança, queridas irmãs, esposas que estão aqui nessa manhã, ela cabe ao marido. Eu estava vendo um texto e eu vi uma história do pastor Martin Lloyd Jones. Ele era pastor no país de Gales e ele foi fazer uma visita a um casal. E chegando na casa desse casal, a mulher era muito agitada. Só para exemplificar um pouco aqui essa questão do marido ter que tomar a frente. Chegando nessa casa, o pastor então, com sua esposa, fazendo a visita a esse casal, percebe que a mulher ela é muito agitada, muito esperta, alegre, dinâmica, inteligente, né? E fala tudo, né, benzinho? Né, meu amor? Tá certo ou não tá, meu amor? E o marido, calado, submisso, né? Ele, passivo, só concorda com a mulher. E o pastor, indignado naquela visita, com aquela situação, na hora de ir embora, ele pergunta então para a esposa, seguinte, posso te perguntar uma coisa? Sem querer ofender? Sim, pastor, pois não, pergunte. Quem que manda aqui nessa casa? Ah, é o meu marido, pastor. Ah, que bom. Mas quem que decidiu isso? Ora, fui eu. A mulher decidiu. Queridos, mulheres, se você não deixar o seu marido ser o cabeça, ele nunca vai ser. Até um ditado que diz, né, no meio gospel, o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço.
a mulher que conduz, está errado. Nós passamos por momentos tão delicados, falando de família. O próprio texto aqui da liturgia falou sobre a questão do filho pródigo. E nós vivemos momentos tão delicados, falando de família, onde a grande maioria dos problemas está por essa falta de entendimento do papel da mulher como submissa e do papel do homem como autoridade do lar, não como um ditador. Cristo é o salvador da igreja. Ele é o provedor que guia, que abençoa a igreja. Assim também os maridos devem ser. Os abençoadores, aqueles que guiam sua família, aqueles que conduzem suas esposas. Continuando no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu sempre acreditei que as mulheres precisam de oração. Claro, os homens também precisam. Mas as mulheres precisam de oração, de sabedoria e de discernimento. Como eu falei antes, porque há muitos casamentos com problemas pelo fato da mulher não entender o seu papel e muitas vezes querer tomar a frente. Longe está aqui, irmãos, da palavra de Deus, de Paulo querer dizer algo nesse sentido, sendo inspirado por Deus. Longe está da palavra que isso significa escravidão, entenda. Ou opressão, ou até mesmo sujeição. É apenas definição de papéis. Antes de cobrar algo do seu marido, mulher, veja se você tem cumprido o papel de auxiliadora, de se sujeitar, de sujeição e respeito pelo marido. Que assim como os homens vão fazer mais adiante, que você possa fazer uma autoanálise nessa manhã quanto à questão da submissão. E agora chegou a nossa vez, a vez dos maridos. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como o homem cristão casado, ele pode obedecer ao verso 21, a essa ordem de Deus de se sujeitar uns aos outros, e aqui especificamente de se sujeitar à sua mulher. Como falei no início, ele vai fazer isso amando a sua esposa. Porque a ordem é dada para o homem e não para a mulher. Por quê? Porque não há como a mulher se submeter sem amor. Está pressuposto aqui que uma mulher vai ser submissa ao seu marido se ele a amar. Parece que Paulo aqui ele está querendo ir mais a fundo, né? Ele dá uma ordem aqui: maridos, amai. Por quê? Porque esse amor, como nós aprendemos recentemente, pelo menos eu aprendi recentemente, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. O sentimento depende do que você quer ou não. A paixão é assim, né? Você, homem, olha para a menina lá, o jovenzinho, né? Acha ela atraente, bonita, do jeito que ele gosta, né? E ele sente essa atração. Ou seja, um sentimento independente de eu querer ou não. Foi uma atração. Relacionamento, amizade, carinho fazem parte do nosso relacionamento como homem e mulher. Mas o amor é uma atitude. Interessante, meditando nesse texto, lendo, estudando, pude entender algo que me chamou a atenção. É errado, queridos, dizer que o amor faz o casamento. Tem que ter amor para casar. O casamento faz o amor. E eu me recordo aqui, me corrijam depois se eu estiver errado, que na antiguidade os casamentos eram arranjados. O pai, a mãe, na maioria das vezes o pai, já determinava com quem sua filha iria casar. Eu creio que vai ser assim comigo. Mas os filhos não se conhecendo, né? A menina não conhecendo o menino, a jovenzinha não conhecendo o rapaz, ela já estava determinada a casar com esse moço. E eu pergunto, havia amor? Não havia. Claro que não é uma regra geral, entenda, eu creio que você tem intelecto suficiente para compreender isso. Mas o amor, ele era cultivado.
dia após dia. O casamento faz o amor. Você ama porque está casado com ela, porque ela é sua mulher. Você prometeu isso, e eu prometi, diante de Deus e das testemunhas e do povo, amar na dor, na doença, na necessidade. Eu e você, marido, prometemos que cuidaríamos das nossas esposas, estaríamos com ela. Não dá para confundir com paixão, que é externo, que é aparente, que é uma sensação, uma emoção que depois vai embora. Quantos de nós não fomos apaixonados na nossa pré-adolescência? Eu fui apaixonado por uma professora minha, 10 anos mais velha. E esse sentimento passou, graças a Deus. Hoje minha esposa é bem mais bonita do que ela. Mas entendamos que a paixão é um sentimento passageiro, que vai embora, enquanto o amor, ele deve permanecer. Você não vai encontrar na Bíblia namorados amai, noivos amai. Não. Está escrito maridos amai. É uma ordem que precisa e deve ser cumprida no casamento, porque a base do amor é o casamento. A promessa que eu e você, maridos, fizemos foi de amar naquela hora, na cerimônia de casamento, perante o homem de Deus, perante o povo e perante o próprio Deus. Não dá para se separar, como acontece muito nos nossos dias, porque acabou o amor. Interessante isso, né? Porque acabou o amor. Não deu mais certo, o amor se esfriou, cresceu o ódio. Tem até uma canção que fala isso. Acabou sim a paixão. Porque de fato talvez nunca tenha tido amor. Porque amor se aprende. Como que nós aprendemos a amar nossas esposas? Convivendo com elas. Senão não estaria na Bíblia. Maridos, amai. É imperativo, está dizendo que nós precisamos amar, nós precisamos aprender a amá-las. Paulo aqui lhe dá duas referências desse amor. Primeira delas, marido, ame a mulher como Cristo amou a igreja. Agora começa a ficar mais pesado para nós. O amor de Cristo se traduziu em ação. Cristo morreu por ela, pela sua igreja. Abriu mão da sua glória, se fez homem, se tornou um de nós, se humilhou, se deu na cruz pela sua igreja. Na cruz, Cristo pagou o preço pela sua noiva, por mim e por você. Pela sua igreja, Ele deu o seu sangue, renunciou sua própria vida para resgatar a sua noiva. O verso 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui é uma referência da purificação que Cristo fez da sua igreja com o seu sangue na cruz. Tente assemelhar isso, homem, ao nosso papel. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo se deu pela igreja porque queria trazer a igreja para si, purificada, perfeita, sem mancha. Cristo morreu na cruz não pelo mundo, e aqui cabe um parênteses, né, quanto àqueles que acham que Cristo morreu por todos. Não, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue pelo seu povo, pela sua noiva. Cristo morreu na cruz, não pelo mundo, mas pelo seu povo, pelos seus, renunciando tudo por ela, para apresentá-la no dia do juízo. É isso que está dizendo o verso 27. Dando sequência ao verso 28, ainda falando de uma das referências que Paulo dá, que nós devemos amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Aqui, queridos irmãos, homens de Deus, nós temos a prova que o amor não é um sentimento. O que Paulo está dizendo é que da mesma maneira como Cristo amou a igreja, os maridos precisam amar as suas esposas. Não é um sentimento.
Hoje eu senti de amar porque acordei feliz, porque tive uma noite agradável, porque estou descansado, porque não tenho atribuições. Não, não é um sentimento, é uma atitude. Renunciar a você mesmo por amor a ela. É isso que nós precisamos fazer e foi isso que Cristo fez. Ele renunciou à sua glória para se fazer homem e sofrer como nós sofremos, por amor à sua noiva. Assim também nós, maridos, temos isso como uma referência. A pergunta é, como eu posso fazer isso? O que eu posso fazer para fazer minha esposa feliz? Para que daí sim ela seja submissa a mim. Para que ela cresça na palavra de Deus. Para que eu santifique a minha esposa. Para que ela cresça na graça e no conhecimento de Deus. Se tiver que dar a minha vida, esse é o limite para nós. Porque tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. Isso é amor. Isso não é um sentimento, isso é uma decisão. Na prática, significa pensar na esposa em primeiro lugar. E parece que Cristo fez isso conosco. Abriu mão da sua glória e se entregou por nós. No dia a dia, isso ficaria mais prático para nós se nós partíssemos para o lado prático da coisa. Como eu posso fazer minha esposa feliz se não é um sentimento? Se não é acordar e dizer, eu te amo. Se não é, antes de ir trabalhar, dizer, eu te amo. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite. Como eu posso fazer isso na prática, no dia a dia? Eu creio que não vai ser surpresa para você, como também não foi para mim. No dia a dia, na maioria das vezes, nós homens queremos nossas esposas. Eu não estou dizendo que isso é uma regra geral, mas que na maioria dos casos, sim. Nós queremos nossas esposas como uma doméstica. Que elas nos sirvam. E eu, como falei no início, sou o maior dos pecadores, também tinha essa prática. Nós queremos ser servidos. Nossas esposas já têm suas atribuições do dia a dia, de cuidar da casa, da roupa, da comida, dos filhos. E muitas vezes nós ainda fazemos nossas solicitações. Onde está minha meia? Onde está a toalha? Cadê o papel que acabou aqui? Não é assim? Nós queremos ser servidos. A prática do amor, meus irmãos, para mim e para você, deveria ser, ou melhor, deve ser, ajudar nossas esposas nas suas atribuições diárias. Eu poderia citar aqui lavar pratos, secar a louça, estender a roupa. Eu posso falar lavar pratos, e eu não combinei isso com a minha esposa, mas eu lavo pratos. Mas ainda é tão pouco, se nós analisarmos, como estamos analisando esse texto, a prática do amor que devemos ter com ela. É muito legal sair para jantar de vez em quando com a esposa, ter um tempo só você e ela. É legal, é bom e deve ser feito. Mas, na maioria das vezes, nós nos esquecemos disso, dessa prática no dia a dia. Devemos lavar pratos, roupas, etc. É fácil a mulher se submeter a um homem que a ama dessa forma. Vai fazer sim, com alegria, com amor. E aí ficaria fácil também um homem se submeter a uma mulher. A uma esposa, é fácil um homem amar uma esposa que se submete a ele. É recíproco. A mulher vai se submeter a um homem que a ama, colocando isso em prática. E o homem vai amar uma esposa que é submissa a ele, auxiliadora. Se os dois cumprirem o seu papel, o casamento anda redondinho. Fiz questão de colocar essa palavra, redondinho. Sempre vai ter problemas, irmãos. Nossos casamentos vão sempre ter problemas, porque nós somos pecadores. Nós somos diferentes um do outro, marido e mulher. Nós saímos de lares diferentes, de criações diferentes. Mas se nós fizermos isso, cada um correspondendo com o seu papel, eu creio que 80%, 90% dos problemas conjugais serão resolvidos. Segunda referência de Paulo quanto ao amor. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. A primeira é que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a segunda, então, que nós devemos amar
a nossa mulher como o próprio corpo. Aqui do verso 28, onde nós lemos o último verso, até o 32, Paulo tem em mente aqui aquilo que está lá em Gênesis 2:24, que vai estar aqui também no texto, para mostrar essa verdade. Gênesis 2:24 vai dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No casamento, irmãos, há uma constituição de uma biunidade. Os dois são um, né? Paulo fala que isso é um grande mistério, mas os dois são um, duas pessoas vivendo como se fossem em um só corpo. A carne da mulher é do marido e a carne do marido é da mulher. Paulo usa essa ilustração entre Cristo e a igreja. Nós vemos isso no verso 22. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Nós somos um em Cristo, e como marido e mulher somos também uma só carne. É por isso que Deus, entendendo essa palavra que somos uma só carne, que somos um em Cristo, é por isso que Deus aborrece o divórcio. Por causa da dureza do nosso coração, ele deveria ser feito o divórcio, somente em caso de adultério ou abandono do descrente. Continuando, já estou indo para o final. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama, a si mesmo se ama. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Se você ama a sua mulher, você ama a si mesmo. Se você cuida do seu corpo, você tem que cuidar da sua mulher. Se eu amo o meu corpo, eu amo a mim mesmo. Se eu me amo, eu preciso e entendo que devo amar a minha mulher. Cuidar da sua mulher é cuidar de você. É evidente que se um marido não ama a si mesmo, ele não vai conseguir amar a sua esposa. Se o marido não ama a Cristo, não tem como referência o amor a Deus, o amor a Cristo, ele vai ter dificuldades de amar a sua esposa. Nossa fonte de amor está em Deus. E aqui cabe um recado para as moças, né, falando dessa questão de amor, as moças jovens que talvez estejam em nosso meio, que você tenha o cuidado com quem você vai escolher para casar. Escolher alguém que realmente, que o homem, né, o jovem, ame primeiramente a si mesmo. Que ele ame e reverencie a Cristo, que ele tenha como base do amor, o amor a Deus. Um amor sacrificial de um Deus, do nosso Senhor, que deu a sua própria vida pela igreja. Esse é o tamanho do amor que um homem deve ter pela mulher. Verso 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Paulo está querendo dizer aqui, não obstante, apesar de ser um mistério, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Como eu falei no início, não é uma pregação tão expositiva, talvez tão aprofundada, mas analisando esses pontos, fica mais claro entender o que é submissão de fato, e o que é esse amor que o marido deve ter pela mulher. Algumas aplicações práticas para mim e para você nessa manhã. O que lemos aqui, o que expomos aqui, são os pilares que a palavra de Deus tem para um casamento feliz e uma família estável. Pastor, isso é forte, isso é difícil. Se não fosse difícil amar, Deus não tinha permitido chegar até nós essa palavra. Maridos, amai. É uma prática, é um exercício, é o aprender dia após dia. Esses diferentes deveres do marido e da mulher, da submissão e do amor, eles não significam superioridade de um e inferioridade de outro,
mas duas funções diferentes para dois iguais. Perante Deus nós somos iguais, marido e mulher, mas nós temos funções diferentes. Respeito, consideração, diálogo, oração juntos, servir a Deus juntos, tudo isso é importante para que essas coisas funcionem. Entenda como a parte prática ela está totalmente ligada e dependente da parte espiritual. Não adianta você lavar a partir de hoje a louça para a tua esposa todo dia, e secar, e estender a roupa, e arrumar a cama, e levar a toalha para o banheiro, se você também não tiver uma vida com Deus. Se você não respeitá-la, não considerá-la, não tiver diálogo na família, no casal, não orarem juntos. E aqui, para os que são cristãos, o homem e a mulher, servir a Deus juntos. Tudo isso é importante para que essas coisas funcionem. Grande parte dos problemas que acontecem nos casamentos é porque um dos dois não está cumprindo o seu papel ou os dois não estão. O marido não está amando a mulher como deve amar e a mulher não está se sujeitando ao marido como deveria se sujeitar a Cristo. Para finalizar, queria deixar algumas palavras de encorajamento, já que estamos falando de família, e mais à frente vamos falar, se tiver oportunidade, de pais e filhos, de servos e senhores. Jovens que querem casar, a maioria quer, né? A maioria quer casar. Não olhe isso como um costume, namorar, noivar, fazer faculdade e casar. É um costume, eu preciso casar porque meus pais casaram. Não que você não precise casar, mas não tenha isso como um costume, mas como uma instituição divina, aquilo que é exigido aqui. Qual é o nosso dever? Se você pretende casar, e se eu tivesse tido esse conselho há 20 e poucos anos atrás, entenda, jovem que está aqui nessa manhã, você tem uma responsabilidade perante Deus. Homem, de amar, e mulher, de submeter-se. Não caia na ignorância que depois de casar melhora. Não, piora. Piora. Quando não temos entendimento dessas coisas, e eu creio que a grande maioria aqui, que não nasceu em lar cristão, passou por dificuldades. E também não estou dizendo que você está aprendendo isso hoje, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem. Mas, se nós tivéssemos os jovens com essa base, com essa instrução bíblica do que verdadeiramente deve ser um casamento, o papel do homem e o papel da mulher, de fato melhoraria muito depois do casamento. Mas a verdade é que piora se isso não acontecer. Porque juntos, sem termos essa conduta, essa prática, vão aparecer os defeitos. Você vai descobrir que ele ronca, que solta pum, que tem chulé. Não é verdade? Os defeitos vão aparecer. Aos demais jovens que talvez não pretendam se casar ou não tenham essa pressa, e aí eu fico com a palavra de Paulo aqui, é melhor que você não case, mas se não conseguir se conter, que nós, eu e você, adultos, casados, jovens que não pretendem casar tão cedo, não façamos pressão nos jovens mais novos. É muito comum nos dias de hoje e eu falei muito isso, me perdoe, Senhor, vai ficar para titia, já tem quase 30, não façamos isso. Que esses jovens que talvez estejam esperando no Senhor, que talvez estejam procurando de fato um menino, uma menina, que seja de acordo com as Escrituras, possam encontrar e não ser sufocados por nossas críticas muitas vezes. E existe também o dom do celibato, Alguns são felizes sem o casamento. E aí eu fico mais uma vez com a palavra de Paulo. Esse foi um encorajamento aos jovens, agora um encorajamento àqueles que tiveram os seus casamentos destruídos. Lembre-se da misericórdia de Deus. Seja sábio, seja sábia diante de Deus. Não jogue o seu sofrimento anterior no lixo, mas aprenda com ele.
Se você sofreu amargura, tristeza, decepção, maus tratos, autoridade ditadora no casamento anterior, analise isso. Não jogue isso no lixo. Se arrependa e peça a Deus que lhe perdoe e lhe restaure. E que se você está em busca de um novo marido, uma nova esposa, que você saiba escolher, para não passar pela mesma situação. Casais com problemas, aqui entra eu e você. Que depois dessa palavra, eu sei que sempre tem um momento aqui antes da ceia, né, para nós meditarmos naquilo que fizemos, naquilo que desobedecemos, na lei do Senhor, mas se você não conseguir fazer isso aqui, ao chegar em casa, converse com seu cônjuge, à luz da palavra de Deus, faça uma autocrítica, diante dessa palavra que foi lida hoje, que foi exposta hoje, como tem sido a minha conduta como marido? Como tem sido minha conduta como esposa? Há pontos que eu posso melhorar? Há pontos que eu preciso aprender a amar, a respeitar, a ser submissa? Eu estou sendo o marido que deveria ser? Eu estou sendo a esposa que deveria ser? Faça isso com temor no Senhor, à luz da palavra de Deus, e se perdoem. Existem 3 frases que caberiam aqui. Primeira, eu errei. Segunda, me perdoe. E a terceira, com a graça de Deus, jamais vou fazer isso. Nós deveríamos usar isso todos os dias, não é mesmo? Eu errei. Me perdoe. Com a graça de Deus, eu me esforçarei ao máximo para não fazer isso novamente. Um último ponto. Que nessa manhã nós possamos orar pelas famílias que vêm sofrendo ataques. Ataques da mídia, da cultura, do relativismo da nossa época, onde aquilo que era certo já não é mais, onde aquilo que Deus instituiu já não é necessariamente lei ou obrigatório. A depravação da nossa sociedade, das comunidades, de um país, ela começa na família. E se tiver oportunidade, falando de pais e filhos, aqui temos um papel importante de corresponder com essa palavra, ensinando os nossos filhos sobre o papel que o papai tem, que a mamãe tem, diante de Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo, não como um pentecostal falando, mas como Paulo está dizendo aqui, a partir do verso 18, nós precisamos começar nas nossas casas. Não é na igreja. Não dá para separar o espiritual da prática diária, da convivência diária. Se coloque de pé. Eu gostaria de orar com você. Senhor nosso Deus, nós meditamos na Tua palavra e de fato ela é pesada para nós. E muitas vezes aprendemos diferente por uma questão cultural, por conta de vermos atitudes erradas de outros. Nessa manhã, Senhor, diante dessa palavra, nós queremos, e eu quero, te pedir perdão por tudo aquilo que deixamos como maridos de corresponder com a Tua vontade. Deixamos de amar verdadeiramente nossas esposas como uma atitude e não como um sentimento. E as mulheres, Senhor, perdoa-as, as esposas, que também possam meditar nessa palavra e se arrepender e ter atitudes diferentes a partir daqui, para que nossos lares sejam de fato melhores, para que sejamos homens e mulheres, maridos e esposas, cristãos, reformados, autênticos, de acordo com a Tua palavra, mas que isso de fato comece na prática dos nossos lares. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Santo Espírito,
alcançar isso, Deus. E que, à medida que alcançarmos, Senhor, nossos filhos, a sociedade, os jovens, possam ver em nós essa palavra sendo vivida. Maridos amando suas esposas, esposas se submetendo aos seus maridos, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos perdão mais uma vez, por negligenciar essa palavra tantas vezes, por não ter o entendimento suficiente. Mas te pedimos, acima de tudo, nos ajude através do teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e também te agradecemos, porque o Senhor tem tratado conosco. Amém.